Vale Mais Universidade. Durante essa semana, a Unicinos realiza diversos encontros para lembrar o 11 de setembro, data do atentado terrorista contra os Estados Unidos que matou mais de 2.000 pessoas. E hoje recebemos o professor Daniel Bittencourt, coordenador do curso de Comunicação Digital da Unicinos, que participa esta noite da palestra 11 de setembro, 10 anos depois, o que mudou. A ideia é lançar um olhar de diferentes áreas sobre esses acontecimentos e refletir esse episódio com a comunidade acadêmica. Tudo bem, professor? Tudo bom, Carol? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, a gente já conversou com outros professores que participaram desse evento. Ontem, por exemplo, a gente conversou com o professor da Economia. E interessante que destacamos com ele também que esse evento lança justamente olhar de diferentes áreas de dentro da universidade. Como é que percebe isso, professor? Esse é o papel da universidade, né? Existem diferentes pesquisadores, diferentes áreas de conhecimento que podem ter um mesmo objeto de estudo. Então, para os estudantes e para a própria comunidade acadêmica, é fundamental que se tenham perspectivas diferentes que lancem insights, olhares e reflexões sobre um acontecimento que é um dos mais graves da história da humanidade, né? Então, ter essa possibilidade de diálogo com diferentes áreas mostra qual é o verdadeiro papel da universidade, né? Na última sexta-feira nós recebemos o professor Edalberto Bez, que é coordenador aqui do curso de jornalismo, e ele comentou justamente a importância do papel do jornalismo durante esses fatos. E a comunicação digital, professora, a sua área, como é que o senhor percebe essa participação? Então, a gente está falando de algo que aconteceu há 10 anos, né? Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Em 2001 a gente não tinha boa parte das ferramentas ou dos sites de redes sociais que nós temos hoje, né? Então, YouTube é uma invenção, uma criação de 2004, Twitter de 2006, Facebook também ali nesse intervalo de tempo. Então, a gente tem que tentar lembrar do mundo antes dessas grandes ferramentas hoje que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, em relação à comunicação digital, ela estava como um acessório até para práticas um pouco mais convencionais, né? Como a próprio contar histórias do jornalismo dentro desse universo novo que tem um vetor de tecnologia muito forte, né? Bom, nesse período de 10 anos, vários comunicadores, vários jornalistas tiveram diferentes opiniões sobre o acontecimento, mas uma coisa era unânime, assim, a opinião era praticamente unânime, de que esse evento mudou não só o mundo, como mudou também o próprio jornalismo. Mudou. Isso é um pouco o tema da minha palestra de hoje, né? Eu vou aproveitar um insight de uma amiga, um momento de iluminação que ela teve, em que ela disse que o jornalismo digital nasceu com a queda das torres, né? Porque até então a gente vivia num contexto em que o jornalismo praticado em mídias digitais, ele se apropriava muito da linguagem do impresso. Até o modo como ele era produzido, escrito e publicado. A partir daquele ano de 2001, em função de uma série de acontecimentos, como a violação do painel do Senado com o senador Antônio Carlos Magalhães e o senador Arruda, se começou um lento processo de amadurecimento de uma linguagem própria desse meio. E a queda das torres e aquela necessidade muito premente das pessoas saberem o que estava de fato acontecendo era muito difícil. Eu passei 16 horas na redação do Terra naquele dia. A gente teve que tornar um pouco mais rápido esse processo de transitar de um lugar que era de cópia, que era de alfabetização, de aprendizado, para o que é de fato o jornalismo digital. Muito parecido com o impresso, né, antes? Era muito parecido com o impresso, né? E ali, então se inventou um tipo de cobertura mais fragmentada, com micro conteúdo. O Terra consolidou um formato de narrativa jornalística chamado ao vivo. Então, enquanto as TVs divulgavam algumas informações, tinham jornalistas que narravam quase como uma lógica que hoje a gente conhece muito como Twitter, pequenas frases dando os insights, as últimas informações sobre o que estava acontecendo do evento. Então, instigou também, acredito, a participação da pessoa, né? O eu repórter, o cidadão repórter, como alguns veículos chamam, que na verdade, que aumentou um monte a função desse evento. Isso, né? a gente utilizou muito isso no Terra. A capa lá foi toda virada para o acontecimento, né? Como não poderia deixar de ser. Outros acontecimentos, por exemplo, se falava muito da queda do Allende, 30 anos da queda do Allende, né? Da deposição do presidente chileno. Em 71, só que naquele momento a gente usava muito uma ferramenta que hoje é menos usada que é o e-mail, pedindo para que as pessoas relatassem o que elas estavam vivendo naquele momento, ou que elas dessem notícias para os seus familiares se elas estavam em Nova York naquele instante, porque todas as comunicações entraram em colapso, era muito difícil, inclusive, nas primeiras 3 horas dos atentados, que os portais conseguissem ser acessados, tamanho volume de informações.
e de necessidade das pessoas se conectarem com esses espaços. Então, Bom, dá para dizer também que foi um salto qualitativo não só na produção do jornalismo online, mas também da procura das pessoas, né? Uma procura mais objetiva, sabendo onde chegar, sabendo onde procurar. E também começou a se inverter um pouco a ordem, né? Se a gente, nas redações digitais, precisava muito, às vezes, se assessorar da TV, a TV também passou a buscar a internet como fonte de informação. Então, é um processo de retroalimentação extremamente interessante que a gente ainda vai conseguir refletir um pouco mais com o tempo. Bom, então hoje à noite é a oportunidade, né, professor? Bom, então estão todos convidados, não só estudantes de comunicação, como nós comentamos. Todas as áreas estão convidadas para refletir sobre esse episódio. Então é hoje à noite no Anfiteatro Padre Werner, aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo, das 8 às 10 da noite. E para mais informações da programação completa e os resultados das conversas desse evento, no site portal3.com.br. Obrigada, professor. Obrigado, Carol. Até a próxima.